Bom dia, 602, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de redação. E vamos continuar falando sobre narrativas de aventura, sobre o gênero narrativas de aventura. Começamos a falar um pouquinho sobre ele na outra aula e vamos continuar falando sobre ele. Só que agora a gente vai entender mais, vamos entender esse gênero, ok? As narrativas literárias, ao contrário de outras narrativas que se baseiam em fatos reais, outras narrativas, elas se baseiam em fatos reais, como notícias, reportagens, são histórias inventadas. Nessas histórias, o leitor é convidado a entrar em outro mundo. Que mundo é esse? O mundo da ficção. Então, aquelas outras narrativas literárias, elas se baseiam em fatos reais, como notícias, reportagens. Já as narrativas de aventura, você entra em outro mundo, você é convidado a entrar em outro mundo, que é o mundo da ficção, que tudo pode acontecer, não é mesmo? Existem diferentes gêneros de narrativas literárias. Lá no 6º ano, você estudou os contos maravilhosos, as fábulas e as lendas, por exemplo. Né? Lá, contos, lendas, fábulas, você também entra em outro mundo, um mundo de ficção. Por exemplo, as fábulas, seres inanimados têm vida. Os animais, eles conversam. Então, é outro mundo, é um mundo de ficção. Agora você vai entrar em contato com trechos de algumas narrativas de aventura em que o herói enfrenta perigos e desafios para atingir seu objetivo. Em uma narrativa de aventura, o mais importante é a sequência de ações, tá? Então, o que é que importa numa narrativa de aventura? Aquela sequência de ações. Na situação inicial, os personagens, os fatos, o tempo, o espaço da narrativa são apresentados. Então, inicialmente, apresentamos os personagens, os fatos, o tempo, o espaço. Quando surge o conflito, que é a quebra da situação inicial com um acontecimento inesperado, os fatos vão acontecendo até seu ponto mais alto, chamado clímax. Esse momento anuncia o desfecho ou a situação final, a resolução ou não do conflito. Ou tem uma resolução ou não tem uma resolução, né? O narrador faz parte da ficção da narrativa, da mesma forma que os personagens, o espaço e o tempo. Assim, o narrador pode participar dos fatos, narrando a história em primeira pessoa, que no caso é aquele narrador personagem, ele participa, ele narra a história e ele narra a história participando. Então, ele narra em primeira pessoa. Ou apenas observar o que acontece, narrando a história em terceira pessoa, que no caso é o narrador personagem. Agora, como que cria uma narrativa de aventura? Como criar uma narrativa de aventura? Você mesmo pode escrever sua própria narrativa de aventura, seguindo alguns passos. Dessa forma, você vai estruturar sua narrativa, tá? Você pode, seguindo esses passos, você vai estruturar, vai botar ela certinho. Por exemplo, crie um personagem com nome, características físicas, marcante, personalidade e tudo mais que puder inventar para torná-lo especial e singular. Então, o seu personagem tem que ser aquela pessoa, tem que dar um nome para ele, tem que ter uma característica física assim bem marcante, personalidade, coisas, tudo que você puder usar a sua imaginação para torná-lo aquele personagem bem especial e singular. Quando a gente fala singular, é único, ok? Crie outros personagens secundários que poderão acompanhar o seu herói. Ele não vai participar da história sozinho, então você vai ter que criar outros personagens para poder acompanhar o herói. Crie cenários perigosos por onde os personagens irão se aventurar. Descreva em detalhes como são esses lugares e por que eles realmente são perigosos, incluindo que criaturas habitam neles, tá? Crie um mistério para o personagem descobrir, ou pode ser um grande problema para ele resolver. Ou ele pode descobrir, ou ele tem que resolver algum problema. Isso será a motivação para ele continuar. Então é isso, gente. Dica
para a próxima proposta de redação, que é criar uma narrativa de aventuras. Preste bem atenção nesses detalhes, como que se cria uma narrativa de aventura. Essa proposta de redação que eu passei para vocês lá na plataforma vai valer ponto para o segundo bimestre, de 0 a 10. Então, faça uma narrativa de aventura bem legal, use a imaginação. Beijos, até a próxima aula.